Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor, ele ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Agora, acompanhe o versículo 18 comigo. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se em seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar, concorde comigo em fé. Pai querido, nós te damos o louvor. Deus, o Senhor é um Deus bom em todos os momentos da nossa vida. E nessa noite que nós nos reunimos aqui, Deus, essa reunião começou no nome de Jesus. E esse texto que nós lemos fala, Senhor, de intercessão. E eu peço que nessa noite, Deus, a nossa oração, o nosso coração se volte, Deus, como o coração de John Cox na Escócia, Deus, em que a sua oração era: Deus, me dá a Escócia. Que o nosso coração comece a dizer: Deus, me dá o Brasil. E que um rio de salvação, Deus, comece a correr. Deus, nos dá uma paixão também pelas almas, Deus. Suscita dentro da igreja, Deus, paixão por tua presença, mas paixão pelas almas que ainda não te conhecem. Deus, ministra o coração do teu povo essa noite. E Jesus, nós daremos a ti toda honra, todo louvor por tudo que acontecerá nesse recinto. E nós oramos no teu bendito nome, Jesus. Eu queria despertar no seu coração com essa mensagem, paixão por almas. E que a igreja volte, irmão, a ter uma grande paixão para que essa nação venha conhecer o maior avivamento de salvação que nós já vimos em todos os dias. E é interessante que quando a gente se reúne na igreja, num lugar como esse, ouve pregadores, a gente acaba encontrando uma revelação de Deus. Se nós olharmos a palavra de Deus, ela declara e é incontestável. A gente, quando folheia qualquer parte, qualquer folha da palavra de Deus, você vai ver onde Deus esteve. Deus esteve na criação, Deus esteve com Moisés, Deus esteve com José, Deus esteve com Davi. Isso é incontestável. A verdade de Deus, ela diz aonde Deus estava. Mas a revelação de Deus, ela diz aonde Deus está presente. E eu espero que essa noite seja uma noite que Deus traga uma revelação de Deus para o seu coração. Não para que você só fique pensando que Deus esteve no passado com alguém, mas para que você tenha uma revelação para Deus estar com você, com sua família, nessa geração onde você vive, para que você possa fazer uma diferença. Quando a gente às vezes olha para a igreja no domingo à noite, irmãos, o nosso caminhar com Deus, ele é livre. Às vezes nós nem precisamos de um pregador, nós nem precisamos de um músico. Nós podemos caminhar com Deus porque Deus está conosco. A libertação, ela precisa de uma gerência, de uma intervenção ministerial, humana. Se nós não entrarmos nessa brecha e entrarmos nessa intervenção de que as pessoas que não conhecem, não sabem caminhar com Deus, elas nunca encontrarão a libertação. Por isso, nesse texto fala muito de intercessão. E Deus chama pessoas para serem intercessores. A conferência é sobre adoração, mas interceder, sacrificar, também é adorar. Diga comigo: orar é adorar. Quantos de vocês, talvez hoje, se Deus tocasse no seu coração e fizesse um pedido, quantos Deus acharia aqui com interesse de ser um intercessor por esta nação? Aleluias. Vou falar de novo, menos para ouvir um amém. Quantos de vocês gostariam de se colocar na intervenção sobrenatural de Deus para tocarem essa nação para o Senhor Jesus? Aleluias. Irmãos, um avivamento não é só de uma reunião numa igreja. Um avivamento é quando tudo aquilo que nós recebemos aqui puder sair daqui, e amanhã
esse mesmo mover, essa mesma presença, essa mesma alegria puder entrar nos colégios, puder entrar nas fábricas, puder correr pelas ruas e tocar as pessoas para Deus. E aí nós teremos um avivamento verdadeiro. Quantos de vocês, irmãos, gostariam de levar sua família para o céu? Essa é uma decisão sua. Você decide isso. Deus já decidiu a parte dele. Se converter você, se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e toda a sua casa, aleluias. Então é uma decisão sua. A morte e o inferno são um fenômeno. Eles nunca se saciam. Até a Bíblia relata sobre isso. Podem morrer numa guerra, num país que vive em pecado. Milhares de jovens numa noite, separados de Deus para sempre. E o inferno e a morte não se contentarão. Eles sempre terão fome demais. Mas se a morte e o inferno é um fenômeno, o céu também é. O céu nunca se enche, nunca se sacia. Você pode levar sua família, seus amigos, e sempre haverá lugar para tantos quantos habitarem nessa terra, também um dia poderem habitar no céu. E eu espero que a igreja se desperte para levar as pessoas para a eternidade com Deus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nesse texto existem algumas perguntas, o começo dele, umas perguntas às vezes até básicas. A gente ouve muito isso como pregador, às vezes pessoas se questionando, e talvez você já ouviu essa pergunta: por que aquela pessoa que era bonzinho, segundo os padrões da sociedade, morreu? Uma fatalidade qualquer desse mundo, ela morre. E aí de repente você ouve a história de um que é bandido, que é ruim, que já fez todo tipo de mal, e que já levou tiro, passou acidente e não morreu. E aí existe aquela pergunta: por que esse que é bom morreu e esse aqui que é tão ruim não morreu? Quem já ouviu ao menos essa expressão, já questionou, faz assim. É muito comum isso. E a Bíblia traz resposta, porque Jesus começa respondendo nesse texto exatamente sobre isso. Ele diz a um grupo de pessoas: vocês pensam que os galileus, cujo sangue foi tirado do próprio corpo deles, e onde os próprios galileus faziam seus sacrifícios de animais, o sangue humano era colocado junto. E o sangue, ao menos nessa época, no contexto religioso do tempo, o sangue humano, ele tinha uma importância vital, superior, e de repente ser misturado com o sangue de um animal. Então alguém poderia dizer: não, eles foram mais pecadores, foram mais amaldiçoados do que os outros. E Jesus até faz a pergunta: vocês pensam que esses galileus mereciam essa morte tão ridícula, e da maneira com que o sangue foi tirado das suas veias e colocado junto com os dos animais? Eles foram mais pecadores do que os outros? Jesus diz: não, não foram. E Jesus continua dizendo: a torre de Siloé, o dia que caiu, um prédio de uma cidade, aqui não fala as pessoas, fala o número. 18 pessoas que caminhavam numa rua, beirando uma torre de um prédio, e de repente a torre cai. Talvez uma criança, uma mulher, uma moça, pessoas de todas as idades. E de repente a tragédia, cai a torre, mata 18 pessoas. E Jesus pergunta para eles, talvez o questionamento humano era: será que essas pessoas têm alguma maldade maior? Os pais no passado fizeram um pecado maior? Há uma maldição, que aconteceu uma tragédia, são mais pecadores do que os outros? Jesus diz: não. Mas é interessante que Jesus observa o seguinte: se todos não se arrependerem, então todos estarão perdidos para sempre. O que eu quero dizer com isso, querido, é que para Deus não existe pecadinhos e pecadão. A diferença do que nós pecamos em termos de responsabilidade e consequência é mais uma coisa pessoal, mas em termos de separação com Deus é uma só. Por exemplo, não é o pecado de alguém que talvez a gente considera: esse é bonzinho, mas se ele não se arrepender,